É isso aí, gente. Então, mais uma vez, boa noite. Um prazer ter vocês por aqui, né? Uma quarta-feira, dia 9 de agosto, né? E hoje, aqui com a super presença aí do nosso, um dos nossos cofundadores aí, o Bruno Mata, né? Sempre um prazer ter ele por aqui. A agenda dele é concorrida, viu, gente? Até aqui até, até pra gente aqui, né? A Fabi não me deixa mentir, tá aí, ó. Certo, Fabi? Difícil ter o homem aqui com a gente, né, não Sempre consigo pedindo a presença do é, Bruno, sempre. ou seja, mas hoje a gente vai estar com ele aqui junto, tá. Não vou me estender muito aqui não, tá bom. Já vou passar a palavra para o Bruno aí, que vai aproveitar, se apresentar e tocar a nossa noite. Bruno, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa. Me escuta direitinho? Sérgio, dá uma confirmação aí? Perfeito, perfeito. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Quem estiver assistindo a gravação, espero que também a palestra para ti, a live, né, seja legal, seja boa, dê para aproveitar. Agradeço o convite, é sempre legal estar aqui na Open Kanban, acho que já é minha terceira palestra, a gente já está na live 14, se eu não estou enganado. Para você que não acompanhou as lives anteriores, a gente tem o costume de colocar as gravações lá no YouTube. Então, poxa, eu não estava na primeira, na segunda, passei a acompanhar depois. Nós estamos aos pouquinhos construindo um dos melhores acervos sobre o método Kanban no Brasil. Muita gente legal vem palestrar aqui, sabe bastante, tem vivência de mercado, ensina sobre isso. Então, o YouTube está bem rico, tá? Inclusive, enquanto eu vou falando, se você quiser lá, dá um confere nesse início, vale a pena. Deixa eu começar a apresentar a tela e vou pedir de novo a confirmação aí, Sérgio, se está dando para ver direitinho ou não. Compartilhei certo? Certinho, tá ok para todo mundo aqui. Legal. Tá bom, deixa eu maximizar a telinha aqui com vocês, para que eu consiga enxergá-los melhor. Mas vamos lá. Pessoal, o tema de hoje é como lidar com o batch size no seu fluxo. Esse é um tema que costuma aparecer dentro dos treinamentos oficiais ali da Kanban University, sobretudo aqueles que já estão, talvez, do intermediário para frente ali, né, já quase saindo do básico, que é o KSD para frente, o antigo KMP1. Mas não costuma ser um assunto abordado em muita profundidade, né? O que é batch size, o que é tamanho de lote. A gente escuta falar que não, é bom, é importante que se diminua o tamanho do lote. Algumas pessoas que conhecem, né, a obra ali do Flow, do Dom, sabem um pouco mais sobre isso, mas é difícil encontrarmos materiais em português, vídeos em português. Geralmente os ensinos sobre tamanho de lote, todos eles são em inglês e não tão de fácil acesso assim, ou de consumo. Então, o objetivo da live de hoje é tornar isso mais palpável, para você que não quer, talvez, minerar tanto para adquirir esse conhecimento, vai ter oportunidade de aprender hoje aqui com a gente. Espero que a live seja bacana. Geralmente, as dúvidas ficam para o final, mas caso você tenha algo que seja bem importante de trazer, fica à vontade também, ou coloca no chat e o Sérgio me para, ou pode levantar a mão, que dentro do que o Zoom me mostrar aqui, eu paro para poder explicar também. Beleza? Vamos lá então. Como lidar com o batch size no seu fluxo? Pessoal, batch size é um tema difícil de entender, mas a gente vai tentar explicar de uma forma até bem lúdica no início, para depois ir aprofundando, né? Falando um pouco mais sobre gestão, trazendo um quê um pouco mais científico barra matemático ali. Mas eu vou aproveitar de um dos exemplos que este camarada aqui, né? Ele traz para a gente, o Dom, autor do livro Flow e outros ali que influenciaram bastante a criação do método Kanban e modificações do método Kanban ao longo do tempo, é uma das peças bem influentes. Ele traz um exemplo parecido com esse, que eu gostaria que você pegasse e levasse para o coração, assim, para poder entender este tema. Quando for ensinar para outras pessoas, tente ensinar dessa maneira também. Eu já testei em algumas ocasiões e funcionou legal. Imagina que você tá lá com sua família, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, vivendo sua vida. E você e a sua família comem muito biscoito no café da manhã e nos lanches, ok? Vocês perceberam que por comerem muito biscoito no café da manhã e nos lanches, vocês estão indo muito ao supermercado. E isso está gerando um alto custo, já que são muitas viagens de carro que você faz. O tempo todo você está tendo que ir lá para o supermercado, porque você vai, traz para casa, e
em todas as refeições ali praticamente tu está comendo, então direto você tem que ir e voltar. O custo disso é caro, né? Tem que pegar um transporte, tem que pegar um carro, tem que ir até o supermercado, estacionamento, compra, um monte de taxa que você paga nessas várias compras. Então você tem uma ideia genial de ir no supermercado e comprar uma quantidade de biscoito que dure o ano inteiro em apenas uma viagem. Então você vai lá, pega o seu carro, pega um determinado transporte, vai até o supermercado, enche o carro de biscoito até não dar mais, coloca todos os pacotes que você vê na sua frente e faz só uma viagem. Então, em teoria, você teria estoque para o ano todo, supondo que a validade desse biscoito aguente, né? Só que tem um problema nisso, nessa única viagem que você faria, né? Que é um lote muito grande. Por quê? Essa decisão, com certeza, vai reduzir o seu custo com o transporte. De toda hora você vai até o supermercado para comprar um pacotinho de biscoito. Comprando vários, você vai só ir uma vez por ano ou uma vez a cada muitos meses. Mas com certeza isso vai acarretar em algum outro custo. Talvez na tua casa, o armário que tu guarde biscoito só cabe um pouquinho, alguns pacotes. Se tu compra para o ano inteiro, você vai precisar de um armazém ali. E daí você precisaria ampliar o seu armário, ampliar a sua cozinha, ampliar algum recipiente para você poder guardar o tanto de biscoito que existe ali. E o oposto desse lote super grande seria você fazer o seguinte: toda vez que você come um pacote de biscoito, você vai lá no supermercado e compra mais um. Você não pega nem 2, nem 3, nem 4, você pega um só, um biscoitinho só, come, volta para comprar, come, volta para comprar. Dos dois jeitos você tem um custo muito grande, concorda? Se você for numa viagem só e comprar muitos, você vai ter que fazer uma modificação na sua cozinha ou na sua dependência lá, algo do tipo. Se você vai, toda vez que você come um, você faz uma viagem para comprar outro, você também tem um custo muito grande. Agora, não com infraestrutura, talvez, mas sim com as várias viagens que você faz. Ou então, olhando para os nossos extremos, um lote muito grande te custa. Um lote muito pequeno te custa também. São custos diferentes, mas ambos custam caro. E quando nós falamos sobre tamanho de lote, né, esse exemplo, o Dom, ele tem um vídeo, inclusive, fazendo um exemplo muito parecido com esse, só que com ovos, né? Preferi trazer um pouco diferente. Tamanho de lote tem muito a ver com isso. Não é simplesmente reduzir, porque reduzindo você tem um certo custo também, que talvez até a esse momento da live, assim, da palestra, você não esteja entendendo que custo é esse ao reduzir o tamanho de lote, ou o que na prática seria tamanho de lote, quando a gente sai do exemplo lúdico, né, de biscoitos e ovos, e vai para, por exemplo, o desenvolvimento de software, mas fica calmo, que até aí, talvez o meio, até o final da palestra, no máximo, tenho certeza que tu vai conseguir ter um bom entendimento. Presta atenção comigo nesses dois exemplos de você comprar vários de uma vez e comprar um a cada vez, olhando para este gráfico, que fala sobre a economia do tamanho de lote. No seu eixo Y desse gráfico, nós temos a curva do custo, né? A linha do custo. E abaixo, nós temos, no eixo X, o batch size, o tamanho do lote. Quanto mais para a direita, mais a sua bolinha vai estar posicionada aqui. E eu já explico que curvas são essas. Quanto mais para a esquerda, para cá, eu já deixei isso sinalizado. Existem três curvas aqui. A curva do custo total, que é o que mais nos interessa nesse momento, a fim de exemplo. A curva do holding cost e a curva do transaction cost. O que isso significaria, né, olhando para o nosso exemplo? Se o seu tamanho de lote é muito grande, ou seja, você faz uma viagem só e compra aquela série de biscoitos no supermercado e volta para casa, você teria ali um alto holding cost e um baixo transaction cost. Por quê? Você vai ter o custo de infraestrutura, mas você não vai ter o custo da viagem, tá? Embutido na atividade de ir lá comprar. Pelo contrário, se você tivesse aqui um tamanho de lote muito pequeno, um biscoito por vez, você teria um holding muito baixo, porque você não vai precisar de infraestrutura nenhuma, mas você vai ter um alto custo de transação. Toda hora você vai ter que gastar gasolina, gastar manutenção ali do seu carro, transporte, etc., imposto, para poder ir até lá comprar. Esse gráfico ele mostra para a gente, se a gente faz uma projeção dessas bolinhas, né, que são os nossos exemplos aqui do supermercado, nessa lógica do biscoito, aqui as bolinhas estão posicionadas na parte de cima, em que, se você olhar a curva do custo total, ela é maximizada, que é essa curva aqui. Ela é máxima nessa ponta e ela é máxima nessa ponta, nos extremos.
e ela é composta tanto pelo custo do holding, né, quanto pelo custo de transação. A composição, a somatória desses dois custos, em algum momento, no meio desse caminho entre um lote muito grande e um lote muito pequeno, vai te dar aquilo que seria o lote ótimo, que é quando o custo total ele é minimizado. Então, percebe, não se trata de diminuir muito o seu tamanho de lote, porque percebe que quanto mais você diminui, mais você aumenta o custo de transação, que são as viagens de carro que você faz até o supermercado. Se você pega essa bolinha e joga muito para cá, olha onde a projeção dela daria, no infinito, né? Você vai ter muito e muito custo de transação ali embutido. Por isso que não se trata apenas de diminuir, e logo no anúncio, quando a gente estava comunicando às pessoas que daríamos essa palestra, falávamos sobre tamanho de lote ser uma ciência, né? Não basta que você fatie melhor ou saia diminuindo as coisas, ou só tem ali uma dinâmica de, poxa, pegar uma pequena parcela e fazer uma de cada vez, né? O One Piece Flow ali. Não se trata disso. É uma ciência que envolve melhorar o desempenho econômico do fluxo. E para você que ainda não conseguiu entender com essa lógica de biscoito, de custo de transação e custo de holding ali, para eu evitar uma tradução que não fique boa, eu vou pegar definições do próprio Dom e vou trazer para cá, e definições um pouco mais palatáveis ali para o teu contexto também. No desenvolvimento de produto, tamanho de lote significa a quantidade de informação, dinheiro, coisa que vai estar sendo transferida de um estado para o outro num momento ali singular, num único momento do tempo. Então, deixa eu te dar de exemplo. Quando você tem aquele amontoado de cards que você desenvolve ao longo ali do seu dia a dia, numa equipe de software, por exemplo, e tudo que é desenvolvido, testado, fica aguardando implementação durante um trimestre inteiro, durante um ano inteiro, percebe que ao longo do seu fluxo as coisas se movimentaram como se elas fossem pequenos lotes. Você desenvolve, bota para revisar, bota para testar e depois fica aguardando implementação. Desenvolve de novo uma outra peça já separada, testa mais uma vez, revisa mais uma vez e coloca em aguardando. Mas no final do seu fluxo de trabalho, você tem um comportamento de tamanho de lote grande, porque as coisas elas se acumulam e elas só podem ir para concluído, serem deployadas, implementadas, disponibilizadas para o cliente, quando você tem todas ali. É aquele famoso projeto que parece que tem um comportamento um pouco mais ágil, mas no final das contas ele é muito parecido com um cascata, porque você só vai entregar no final. Aquele cascata que não entrega em ondas, né? Só no final de um determinado projeto, épico, o que quer que seja, ele entrega tudo junto. Então já vá tentando fazer essa assimilação, ok? Eu vou trazer alguns outros exemplos aqui. Uma outra forma de definir foi vista nesse artigo aqui, que é bem interessante, que fala mais, propriamente dita, sobre desenvolvimento de software, né? Um lote é uma unidade de trabalho que passa de um estágio para o próximo em um processo, que é o que a gente acabou de falar na definição do Dom ali em cima. Do ponto de vista do desenvolvimento, isso significa que o tamanho da mudança, né? Na verdade, isso significa o tamanho da mudança que vai do commit até o ambiente de produção, até o deploy que você faz ali disponibilizando para o cliente. Então, veja, um ponto de esclarecimento muito importante, tá? Batch size não é sobre tamanho dos itens de trabalho. Porque se você tem itens de trabalho super pulverizados, você tem 30 demandas no seu board e elas só podem ser testadas, né, colocadas para serem testadas quando todas estão desenvolvidas, não adianta nada você ter demandas separadas, se elas têm uma forte dependência e elas só progridem no fluxo de lote em lote grande. Só posso passar tudo, é aquela virada pesada que tu faz do dev para o teste, aquela virada pesada que tu faz aguardando implementação para o deploy. Então, batch size não é sobre tamanho, embora tamanho influencie nisso, e é o que a gente vai conversar. Mas vá tentando desmistificar algumas coisas na sua cabeça. Não é um assunto tão óbvio assim, né? Para você que veio achando que sabia, talvez já neste início esteja te desconstruindo um pouco. Batch size é difícil de ver. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento de produtos, né, uma das características mais comuns que a gente vê espalhadas por aí, fluxos afora, né, mercado afora, é fluxo de trabalho que não possui nem as filas para poder visualizar se o lote está ficando travado, se não está ficando travado, não tem uma boa visibilidade das demandas, as coisas não são bem separadas dentro de um fluxo de trabalho, as fases não estão explícitas, então o lote, para que você consiga gerenciá-lo, metrificá-lo ou trabalhá-lo economicamente, que é a proposta que o Dom traz, primeiro de tudo você precisa enxergar, né? Entender o conceito por trás e preparar o seu fluxo para dar essa visibilidade. Então, por isso que é tão difícil desse assunto se popularizar, talvez, né?
cair na graça da comunidade. É um assunto que poucas pessoas conhecem, porque justamente é um pouco mais difícil de ver, você precisa ter uma certa maturidade de conhecimento e implementação de gestão de fluxo para conseguir trabalhar isso bem, tá? E uma coisa importante é, o que seria então, dado que estamos falando sobre lote, o que seria um lote grande, né? Afinal, o que é isso? O modelo cascatão, aquele famoso em que você desenvolve tudo para depois revisar tudo, para depois testar tudo, para depois implementar tudo, fase a fase, o trabalho precisa se acumular para depois passar, é conhecido, né? Tem um tamanho de lote muito grande. Inclusive, essa é uma das principais diferenças entre o modelo waterfall, né, que ficou conhecido lá atrás, e o modelo ágil, o modelo de desenvolvimento de software ágil, em que você desenvolve as coisas com menor tamanho de lote para maximizar o feedback que o cliente te dá. Então, a essência de dar a diferença entre essas duas coisas, retirando da minha fala qualquer preconceito que eu tenha, é o tamanho de lote, tá? Entre essas duas abordagens. Quando você olha para esse fluxo, o que na prática isso significaria? Imagina que você tem aqui, ó, uma série de demandas dentro de ideias, um determinado upstream que vai ter lá sua análise, sua especificação, depois no seu downstream, momento de entrega das coisas, né? Uma vez que tu já se compromissou, desenvolvimento, teste e conclusão, um tamanho de lote grande ele teria o seguinte comportamento: você pega esse D1, começa a analisar, põe para dentro, fica esperando, né? Fica no análise pronto. Pega o D2, põe para analisar, concluiu, vem para cá. Pega o D3, analisou, concluiu a análise, fica esperando. O D4, D5, faz até o D8. Depois que tudo isso foi feito, você vai puxando as coisas para a especificação e jogando elas na próxima fase. Você só avança, essa pequena demanda que veio para cá, esse D1, só pode avançar depois que todas elas foram concluídas. Essa é a lógica de um tamanho de lote grande. Que em alguns momentos, em situações específicas, prometo no final falar sobre isso, fará um pouco mais de sentido. Mas, via de regra, não é um modelo mais interessante, né? Porque você já deve notar que, se você tem uma demanda D1 que foi concluída e ela não pode avançar para as outras fases do fluxo, o tempo que ela ficou aguardando aqui no análise pronta é muito grande. Imagina depois de várias fases o quanto que essa demanda não vai ter perdido em tempo de fila. Vai chegar no final do fluxo, quando ela bater aqui em concluído, você vai extrair o lead time dessa demanda, por exemplo, 90 dias, você vai ver que desses 90, 80 foram tempo de fila, 70 foram tempo de fila, você teria uma eficiência baixíssima, porque as demandas só podem progredir depois que todas as suas irmãs ali dentro de um lote progridem junto. Todo mundo concluiu uma primeira fase, avança para a segunda. Tá? Então, via de regra, fazer este modelo de trabalho, né, de tamanho de lote grande não é interessante, porque é bastante ineficiente, as coisas ficam aguardando muito dentro do fluxo de trabalho, e isso traz uma série de prejuízos. Por exemplo, o cliente que está aqui no final esperando para poder te dar um feedback e direcionar melhor o desenvolvimento do seu produto, não pode, porque ele não está vendo nada, ele não está recebendo nada. Então, esse é um dos grandes prejuízos deste modelo, ok? Só que para que a gente saia desta imagem, né, que é só uma ilustração, e se direcione para um tamanho de lote menor, tem muita coisa misturada, tem muita anomalia, tá? E eu vou mostrar um pouco dessas coisas misturadas para vocês, para que a gente possa entender que alguns comportamentos, eles têm meio que uma mistura entre lote pequeno e lote grande, e isso pode confundir um pouco a cabeça, por isso que a gente resolveu trazer, ok? É o comportamento misto. Vamos olhar para o seguinte caso. Você tem o mesmo fluxo de trabalho com o seu upstream e o seu downstream de maneira simples, né? É lógico que essas fasezinhas aqui, elas poderiam ser mais detalhadas, do tipo análise de negócio, análise técnica, mais de um tipo de especificação, mas é só uma ilustração. Venha comigo no exemplo. Vamos supor que dessa vez você não tenha a necessidade de esperar toda a análise ser feita para que você possa passar uma demanda para ser especificada. Vamos lá, então, você pegou essa D1, você analisou, você vai jogar ela aqui para análise pronta, vai puxar a D2, e, por exemplo, você já jogou a D1 para ser especificada. Ah, pode. Nesse momento você está trabalhando com um lote um pouco menor. Mas vamos supor que este fluxo de trabalho, este projeto, produto em específico, ele tem uma determinada característica, consciente ou não, inteligente ou não, de fazer com que
todas as coisas, primeiro, elas sejam analisadas por completo, ou seja, o upstream acabou, analisou e especificou, ou seja, fiz o meu trabalho de upstream, eu vou manter tudo aqui. Eu faço a análise e jogo para cá. Bateu na análise, fiz a especificação, fica aguardando. Bateu na análise, fiz a especificação, fica aguardando. Eu estou descobrindo tudo para que depois eu possa desenvolver tudo. E nesse desenvolvimento de tudo, depois que eu fiz a especificação por completo, eu teria até um comportamento mais fluido, por exemplo. É aquele projeto que vem com um escopo fixo e já bem detalhado na sua mão, concorda? Você nem conseguia trabalhar nada dele enquanto tudo não estava definido. Mas depois que tudo estava, você consegue desenvolver, testar e já leva para concluir. Desenvolveu, testou, já conclui. Qual que é a lógica deste modelo? Ele não é nem um lote grande 100% do tempo, nem é um lote pequeno 100% do tempo. Ele se mistura. O comportamento ao longo das fases do fluxo, ele às vezes, na verdade, em um caso só, ele é lote grande, e em todos os outros casos ele se comporta como lote pequeno, porque as coisas elas podem ser transferidas de uma fase a outra de maneira singular. Eu pego, passo, na maior parte dos casos aqui neste exemplo. Então, é como se fosse um cascata preso só na divisão do upstream para o downstream. Depois disso, ele se comporta com pequenos lotes, ok? Quer dizer que isso é bom? Não sei. Depende do contexto que você está, a gente já vai entrar nesse raciocínio. Existe um outro tipo, né, uma outra pegada aí de cascata, né, uma outra pegada de tamanho de lote grande misturado com pequeno, que é o em fases específicas. Por exemplo, lembra daquele tipo de projeto que você pegou, daquele épico que você pegou, que você fazia a análise, a especificação, desenvolvia, mas para testar você tinha que esperar tudo ficar desenvolvido para depois fazer o teste? Ou seja, é um comportamento de tamanho de lote grande numa fase específica. Neste caso, as demandas elas fariam a sua análise, especificação, desenvolvimento e ficaria preso no desenvolvimento pronto, no aguardando o teste. Quando todas as minhas demandas estivessem no aguardando o teste, aí então eu poderia começar o teste delas. Por algum motivo de arquitetura, por exemplo, por algum motivo de dependência, por exemplo. Então tem várias causas, né, o tamanho de lote grande ali. E o último exemplo que eu vou trazer é aquele que é o mais comum, que na minha fala eu já até citei, então vou tomar a liberdade de passar um pouco mais rápido, que é quando você, o tempo todo, consegue fazer um comportamento de lote pequeno, você analisa, especifica, desenvolve, testa e deixa aguardando implementação, mas você só pode deployar quando tudo está aguardando. Quando você já concluiu praticamente o fluxo todo para todas as demandas, aí então você faz um deploy aquilo tudo junto, é um deployzão que tu faz ali naquela segunda-feira de manhã, né? Que dá vários problemas aí em produção, diga-se de passagem. Então percebe que nem sempre as amostras, as observações de tamanho de lote grande, elas serão desse jeito mais bruto, em que tudo passa muito lentamente, que não existe nenhum comportamento de lote pequeno. Às vezes vai estar meio disfarçado, vai estar meio misturado. E tu tem que conseguir, depois dessa live aqui, depois dessa nossa conversa, tu tem que conseguir identificar esses comportamentos. Será que o meu fluxo, em alguma das fases, ele está tendo um comportamento meio estranho, de lote grande? Tudo tem que acumular para depois avançar? Então é um questionamento legal de você carregar para o teu contexto, para amanhã você parar e dar uma pensada aí o que está acontecendo no seu fluxo de trabalho. Porém, existem dois casos, né, que a redução de tamanho de lote ali, ela não é muito bem real. Ela é meio misturada, ela está meio disfarçada, e eu vou tentar mostrar para vocês. Imagine que você tem uma demanda muito grande dentro do seu fluxo, tá? Que é esse D1 aí. Num exercício de quebra, como quebrar e fatiar fininho as demandas é algo importante. No exercício de quebra, você pega esse D1 e você fala assim, quer saber? Eu vou quebrar ele em 8. Aí você faz o fatiamento daquela demanda grandona em 8 demandas menores. Só que essas 8 demandas menores, elas continuam muito dependentes entre si. Para você testar, tem que ter todas juntas. Para você desenvolver, tem que ser com todas juntas, a análise de todas feitas. Para você deployar, tem que ser de todas juntas também. Então, de nada adianta, você se iludiu achando que quebrando um card maior em menores cards, você estaria diminuindo o tamanho do lote. Mas na prática você não está. Se aquelas demandas elas ainda guardam uma relação forte de dependência entre si, o desempenho, né, o tamanho do lote, ele é afetado.
porque você só vai conseguir progredir com as coisas, por menor que elas estejam ali fluindo de uma microfase para outra, no final das contas ainda é um fluxo pesado, ainda é um fluxo que as coisas fluem numa grande quantidade por vez, né? Que é a definição, inclusive, ali do tamanho de lote. Isso pode te ajudar na organização do trabalho, porque você vai conseguir pegar uma coisa maior e quebrar em menores, mas isso não está beneficiando, né, de uma maneira mais realista ali, a dinâmica do tamanho do lote que a gente conversou. Por outro lado, existe o seguinte exemplo. Você tem várias demandas pequenininhas que estão dependentes entre si. Essas 8 exemplos. E daí você diz assim, cara, está acontecendo muita dependência entre essas várias demandas do meu board. Deixa eu juntar todas elas? Aí você pega da 1 a 8 e constrói uma demanda grandona. E agora pronto, é uma demanda só avançando no fluxo, né? De maneira trancada ali, não existe mais, é uma única demanda. Então, nossa, nós melhoramos o tamanho do lote, porque agora é só uma demanda que está fluindo tranquilo ao longo do fluxo? Não. Na prática, se você só juntou isso tudo numa demanda só, você vai ter um conforto, né, para si, mas na prática o lote continua do mesmo tamanho. Você tem a mesma quantidade de coisas ali dentro. Então tem que ter cuidado para não se enganar. Tamanho de lote é um assunto difícil por conta disso, né, cara? Você às vezes quebra, aí continua na mesma, mas você acha que está melhor. Às vezes junta tudo e parece que está fluindo melhor dentro do board, mas na verdade está a mesma coisa. Então não pode se enganar, tem que ter bastante cuidado. Até o final aqui dessa palestra vai ficar mais claro quais estratégias você pode melhor utilizar para evitar essas armadilhas, beleza? Mas, dados exemplos ruins, né, entre aspas, ou misturados, mascarados ali que eu trouxe, eu vou trazer um exemplo em que a redução do tamanho de lote ela é de fato efetiva, né? Vamos pensar naquele modelo do cascatão padrão, em que todas as demandas elas precisam terminar tudo numa fase para depois avançar para outra. Imagine que você pegue este cenário e faça o seguinte: agora não existe mais a necessidade de dependência de você precisar terminar a análise dessas 8 demandas para depois especificar as 8, para depois ouvir as 8. Você pode pegar um e ir avançando, e avançando, e avançando, entreguei. Pego o outro, vou avançando, pego o outro, vou avançando e vou entregando. Se você conseguiu, de alguma maneira, lidando com suas dependências, diminuindo o escopo, modificando a abordagem dentro daquela demanda, conseguiu evitar esse travamento dentro do fluxo, aí sim você tem uma melhoria do tamanho de lote. Por quê? No final das contas, o seu cliente vai estar recebendo mais rápido lá no final. Ao invés dele ter que esperar todas as demandas virarem fase após fase e no final todas elas chegarem com um tempo de fila acumulado muito grande, agora as demandas vão ter uma eficiência melhor, porque o tamanho de lote está bem melhor, né? Está bem menor aqui. As coisas podem ir fluindo e isso é uma prática interessante. Fazer essa diminuição é interessante, a gente vai já aprofundar no porquê. Imagina que você tem essa D1, e essa D1, que é aquela demanda grandona dentro do seu fluxo de trabalho, ela pode se movimentar tranquila dentro do fluxo, fase a fase, mas ela é muito grande. Dentro desse card tem um monte de coisa dentro, tá? Imagina que você pega esse caso e separa em 8 demandas. Você pode, de repente, até estar se enganando. Mas essa mudança ela vai ser positiva se você conseguir garantir que essas 8 demandas aqui, elas ainda carregam valor para o cliente. Você pegar uma coisa que é muito grande e, na prática, você quebrar ela em várias coisas menores, mas que não representam nada, e no final das contas o seu lead time melhora, o seu throughput cresce, a sua eficiência tá ficando bacana, mas você está entregando um monte de porcaria no final do fluxo, ou um monte de coisa pouco representativa, isso não é exatamente uma melhoria sólida ali, né, consistente. Mas se de alguma maneira você consegue pegar aquela demanda grande, quebrar em demandas pequenas, que ainda dentro de si guardem um certo valor para o cliente, gerem um certo benefício por ter sido entregue de maneira adiantada, aí é vantagem. Aí está valendo. Aí passa a ser um pouco mais interessante. Então, esses são 2 bons exemplos do que nós poderíamos fazer. Mitigar essas grandíssimas, né, digamos, esforços de transferência, essa virada de lote muito grande, é importante você tentar evitar, e vão existir algumas técnicas para fazer isso que a gente vai abordar, ou pegar uma demanda que é muito grande, quebra em demandas menores, mas ainda são valorosas, para poder avançar com elas mais fluidamente ao longo do fluxo de trabalho, entregando valor mais cedo para o seu cliente lá na ponta. Essa é a mecânica do assunto até aqui. A gente, por enquanto, está só no início do papo. Como que você, meu querido, minha querida, consegue identificar se o seu fluxo está com maiores ou menores tamanhos de lote? Eu vou dar essa explicação breve aqui de como e depois passo a palavra aí para a Juliana.
Olhando para cá, quando você olha o seu CFD, por exemplo, o que que esse está te comunicando? Pensa assim, você não entende CFD até então, né? Eu vou dar uma levíssima explicada. Cada uma dessas faixas representa uma fase do trabalho, uma fase do seu fluxo. Se essa faixa está mais grossa, significa que está existindo um acúmulo de cards naquela fase, beleza? Aqui nós estamos vendo que essa fasezinha, ó, esse bege, que na prática aqui ele é o pronto para validar, ele ficou mais grosso no início. Depois esse grosso dele passou para a fase laranja, que é o validando. Depois o grosso do validando passou para a fase azul clara, que é qual? Pronto para subir. Olha o que está acontecendo dentro desse fluxo. Transferência grande de tamanho de lote. Você tinha tudo em esperando validar, passou praticamente tudo para validando, e depois passou tudo para aguardando para subir. Você está naquele modelo que eu te mostrei lá no topo, lembra? De que as coisas elas têm aquela virada custosa, é o cascatão tradicional, é muito parecido com isso, beleza? E aí no final, o CFD aqui já está um pouco mais ajustado, né? A gente já não tem mais essa necessidade de prender todas as demandas numa fase para conseguir avançá-las. Então isso mostra uma mudança interessante. Uma outra forma, antes de passar a palavra aí para a Ju, é isso aqui. É você observar as suas várias demandas dentro de um fluxo de trabalho, onde que está sendo gastado um pouco mais de tempo. Olhando esse exemplo aqui de um épico específico, você pode chamar de projeto, iniciativa, feature, do que você quiser, as várias demandas que estavam dentro deste épico, a maior parte do tempo delas foi aguardando produção. Isso é um sinal, meu Deus, irrefutável que o seu tamanho de lote está grande? Não, mas é um alerta para que você, olhe com outros olhos para o seu fluxo de trabalho, para saber se ali existe uma transferência muito grande de tamanho de lote de uma fase para outra. Aqui no caso, né, deste exemplo, era até real. A gente estava com um acúmulo muito grande aguardando produção, as coisas todas precisavam ficar ali para subir tudo junto, senão ia dar ruim, né? Era uma questão de tecnologia ali no caso. Vai lá, Juliana, fica à vontade. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. A minha dúvida fica bem claro para mim quando você desmembra em fatias menores, quando você traz que vai aportar valor já reduzindo o cycle time de cada um desses, D1, D2, quando você está falando de software. Mas quando a gente fala de produto acabado, físico, para mim é um pouco mais difícil visualizar isso, porque você vai desdobrando, mas você não vai entregar nenhuma fatia de valor parcial para o cliente, porque você precisa do conjunto todo montado. A linha de raciocínio é: eu só fatio quando realmente eu já valido com ele, já recolho feedback, ou seja, quando eu consigo apresentar partes para o cliente, ele validar, quando eu estou falando de produto acabado, ou não. Eu posso fatiar e esperar no final para fazer essa validação com ele, e mesmo assim eu já vou estar aportando valor, porque se eu quiser puxar para o meu portfólio, por exemplo, um produto acabado, eu consigo puxar. Boa. Todo o raciocínio que o Dom traz, né, inclusive dentro dos livros ali, eles falam sobre desenvolvimento de produtos. Ele foge um pouco da lógica do Lean Manufacturing, né? Então não é tão produto físico assim, não é mais indústria tão pesada do jeito que ele comenta. Mas mesmo assim, né, pensa em algo que seja, mesmo que físico. O mínimo benefício que você teria quando você pega uma demanda muito grande, por mais que tu não consiga tê-la pronta, né, fatiadamente, o cliente não consiga extrair um valor muito grande. Por mais que tu consiga quebrar essas coisas para já fazer uma certa validação com o seu cliente, isso já ajuda, é útil. O seu tamanho de lote, no final das contas, continuará grande, tá? Então até foge do assunto, mas você vai estar mitigando risco. Por mais que você não esteja entregando valor por completo, né, que é a lógica de você reduzir o tamanho de lote para que o seu cliente consiga já usufruir da solução, dar feedbacks mais completos, te permitir uma pivotagem no produto, você ainda assim, por mais que seu tamanho de lote, na verdade, ainda continue grande, vai conseguir mitigar risco de alinhamento. Pô, você está indo por um lado, às vezes não é o lado que o cliente quer, mas ele só vai saber 6 meses depois. Por que ele não pode saber 15 dias depois, quando você já tem uma prévia, uma parcial, né? Tem várias formas de fazer, não necessariamente você precisa pegar esse D1 e quebrar em D8, mas só de você dar visibilidade para o cliente do que você está fazendo ajuda.
Mas aí já não é mais sobre tamanho de lote, talvez seja sobre alinhamento de expectativas ao longo, transparência de um projeto, de um produto. O tamanho de lote, no final das contas, vai continuar muito parecido, né? O cliente não vai poder usufruir valor daquilo ali porque não está acabado. Nesse caso, só complementando, é perfeita a resposta, eu entendi. Tem um ponto assim, quando você, com esse fatiamento, por mais que você não apresente o aporte de valor imediato para o cliente, por exemplo, fazendo um conjunto de garrafa, tampa e rótulo, eu consigo fatiar, D1 é a tampa, D2 é o frasco, D3 é o rótulo, por exemplo, tá? Para esse caso, que eu só vou conseguir entregar o produto completo para ele, mas eu já aporto o valor de capacidade do time. Quando eu desmembro essas atividades, fazendo com que o time fique menos sobrecarregado, o time técnico, eu posso considerar também que é válido esse fatiamento mesmo que eu não aporte valor para o cliente final? É válido, é válido. Percebe que você vai estar, né? O que vai na prática vai acontecer. Se você faz essa quebra no D1, D2, D3, você vai reduzindo o tempo que as suas demandas vão passar esperando nessas filas imaginárias aqui, certo? Vai chegar no Uhum. final, todas elas vão ficar aqui, ó, aguardando, 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 até que você consiga ter o produto inteiro, né, todo junto, para poder fazer uma entrega. No final das contas, talvez o tempo que tu leve não vai mudar tanto, porque você vai precisar de todas as Sim, coisas juntas. Mas tu vai mitigando o risco, vai garantindo o melhor uso ali das pessoas dentro daquele contexto. Então ainda é válido. Não vai gerar os benefícios exatos que a gente está falando, mas é uma alternativa boa. legal. Valeu. Nada. Pessoal, então depois que vocês viram, né, exemplos de um tamanho de lote grande, que é o famoso cascatão. Um cascatão misturado com técnicas diferentes, né? Em que você, ora tem um comportamento de lote pequeno, ora tem um comportamento de lote grande. E aqui dois exemplos que seriam mais úteis, onde você evita essa obrigatoriedade de grande taxa de transferência, né? Uma transferência muito robusta entre as fases, que é esse primeiro, ou um fatiamento que ainda assim entregue valor, que é esse caso do D1, D8, né? Pelo menos o mínimo que seja. E também já aprenderam duas maneiras de identificar, ou pelo menos ter um alerta que o seu fluxo está tendo tamanho de lote grande. Vamos para o seguinte: quais são os reais benefícios ali, se não ficou claro, né? Quais são os reais benefícios da redução de tamanho de lote? Vamos pegar alguns exemplos e depois vamos construindo um contexto mais sólido de como podemos, então, reduzi-lo, né? Reduzir o batch size reduz o tempo de fila. Aqui é só uma ilustração que o Dom traz dentro ali da literatura, né, dentro do livro, que coloca o seguinte: a figura do lado direito mostra como se fosse tamanho de lote pequeno, e a figura do lado esquerdo mostra como se fosse um tamanho de lote grande. O tamanho de lote pequeno, né, quando você tem, ele diminui bastante o tempo de fila que cada uma das coisas vai ter dentro do seu fluxo de trabalho. E o tamanho de lote grande vai acabar maximizando isso. Você vai ter coisas pesadas se movimentando dentro do seu fluxo. E quando nós falamos sobre tempo de entrega, né, o tempo de fila ele é muito relevante. Pega uma demanda dentro do seu fluxo de trabalho mesmo, né? Pode ser um experimento que você realmente faça. Pega uma demanda lá qualquer que tem os seus 50 dias de lead time. Tenta olhar para o seu fluxo de trabalho nas várias fases que o compõem e visualizar qual foi a composição desse tempo. Quanto que passou em desenvolvimento, quanto que passou em aguardando code review, quanto que passou em code review, quanto que passou em aguardando teste, assim por diante. Você vai notar que boa parte desses 50 dias dessa demanda, exemplo, foi tempo de fila. A fila não tem como ser evitada. Você pode fazer a escolha de explicitá-la, tornar visível e gerenciar. Evitar é muito difícil, né? Nem as demandas mais urgentes do mundo, às vezes, elas não têm um tempo zero em fila, fica um pouquinho esperando a disponibilidade da próxima fase para poder puxar. Mas o tamanho de lote, ele reduzindo o tempo de fila, então, tem um potencial muito grande de mexer no seu tempo de entrega total, dado o raciocínio que o tempo de entrega total é composto por vários tempos de fila, ok? E isso é provado empiricamente, inclusive. Observa esse gráfico, né? Esse gráfico mostra para a gente o impacto do tamanho de lote quando você está numa curva ali no seu eixo X de utilização do seu sistema e no eixo Y você está mostrando a quantidade de tempo que você demora para produzir algo. Olhem para cá.
Quando você está utilizando mais o seu sistema, né, a sua capacidade está operando próximo ao 100%, é natural que o seu tempo de entrega ele cresça muito. E isso é sabido porque o WIP dentro do seu fluxo de trabalho, em altas quantidades, ele proporciona uma série de prejuízos. Perda de tempo em troca de contexto, aumento de defeitos, aumento de carga cognitiva, e outros fatores que vão acabar meio que sendo um pouco dos efeitos desses anteriores. Por exemplo, um cliente que confia menos em você, menos satisfeito, isso leva a pressão, que aumenta o IP, uma menor capacidade para inovar, uma menor capacidade para focar em fazer as coisas ali com qualidade. Então, uma utilização da capacidade próxima de 100% piora o seu sistema. E isso acontece para essas 3 curvas que a gente tem. Só que percebe que até em cenários em que você está quase estourando a sua capacidade, você tem amenizada a curva quando o seu tamanho de lote ele é menor. Veja, largo bet, né? Um bet size muito grande. Isso vai lá no exponencial. Um bet size médio, essa curva ela dá uma baixada, ela dá uma achatada. Um bet size que seja menor, isso já facilita um pouco. Então, mesmo o seu sistema operando em condições não ideais, se você tem tamanhos de lote menores, isso tende a te favorecer. Legal? Esse é um raciocínio importante de você guardar mentalmente. Essa é uma daquelas imagens que, na minha visão, né, todas as pessoas agilistas ou que trabalham com gestão de mudanças, agentes de melhoria, deveria ter na cabeça. Tipo, tá, qual que é a influência do tamanho de lote nas coisas? Buf, vem essa imagem na sua cabeça. É bem importante de guardar. Fala, Sérgio. Bruno, tem uma pergunta. Tem 2 perguntas aqui no chat, uma há um tempinho já, talvez tenha perdido um pouco o contexto, mas a gente faz aí. Uma pergunta há pouco tempo aqui da Fabiana. Como um time grande, por exemplo, onde é possível pares de desenvolvedores atuarem em cada demanda paralelamente, pode considerar que nesse cenário o lote foi diminuído? Aliás, posso considerar que nesse cenário o lote foi diminuído? Time grande, pares de desenvolvedores atuam em cada demanda em paralelo, eu consigo considerar que o cenário do lote foi diminuído? Não necessariamente, porque mesmo que você tenha uma demanda grandona que foi fatiada numa demanda menor e que as pessoas estão atuando em paralelo. Legal, elas estão talvez desenvolvendo em paralelo, mas vai precisar testar as coisas em lote, você vai precisar ter tudo desenvolvido para depois você conseguir testar. Ou tem 10 demandas, as 10 estão sendo feitas em paralelo, porque é uma péssima decisão, inclusive. Mas 10 demandas sendo feitas em paralelo porque tem 10 pessoas desenvolvedoras. Legal, mas lá na hora de deployar, essas demandas que estão sendo feitas em paralelo, elas podem sair do fluxo de trabalho se comportando como um lote pequeno, ou seja, sendo entregues para o cliente com antecedência, né? Para que já o cliente consiga extrair valor disso? Se sim, o seu tamanho de lote está diminuindo. Se não, você simplesmente está pegando uma tarefa e dividindo entre as pessoas que você tem. É só uma organização do trabalho, não quer dizer que o tamanho de lote diminuiu. Prestem bastante atenção sobre não significa tamanho de demanda ou quantas pessoas atuam ao mesmo tempo. Tem a ver com transferência. Se várias coisas precisam ser transferidas ao mesmo tempo de uma fase para outra, o seu tamanho de lote ele continua sendo grande. Não importa se você tenha 100 demandas ou 2 demandas. O seu lote ele ainda é grandão. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Beleza. Fabiana, depois você vê se faltou alguma coisa, manda outra pergunta aí. E tem uma outra pergunta da Poli há um tempinho atrás. Gestão de portfólio influencia nisso também? Eu não sei que ponto a gente estava da apresentação do nisso também. Ou seja, priorizar as demandas certas no momento certo, de forma a minimizar as dependências com outros sistemas, por exemplo. Legal. Influencia bastante, não só pelo que tu falou, né, de mexer com as dependências, mas também pelo fato de que, no final das contas, a visão, né, do trabalho de gestão de fluxo é maximizar o ganho econômico. Na gestão de portfólio, na prática, você vai fazer escolhas. Quais são os melhores projetos para que eu faça? Não só numa perspectiva de acertar o timing de uma dependência, né? Ou acertar o tempo ali de inserção dentro de um fluxo que, naquele momento específico, tem uma capacidade para executar, mas também sobre a importância daquela demanda, daquele projeto, daquela iniciativa. No final das contas, a gente ainda não aprofundou, a gente vai fazer isso já já, mas o holding cost, ele significa ali meio que os custos que você vai ter se você deixar de entregar aquela demanda. Tem um pouco a ver com a lógica do custo do atraso.
E, cara, beleza, se você pega uma demanda lá, quebra ela em lotes muito pequenos, mas o custo do atraso dela é irrelevante, o benefício que ela geraria para o cliente, né, ou para o seu negócio é irrelevante, tu vai estar com um tamanho de lote menor, mas o seu benefício econômico não necessariamente vai ser maior, porque a tua escolha que tu fez lá no portfólio foi ruim. Então tá tudo conectado, né? Tem a influência via dependência, tem a influência de você ficar fazendo interrupções no sistema o tempo todo, tem a influência de você fazer as melhores escolhas para maximizar o ganho econômico. Então, gestão de fluxo é uma coisa multifacetada, é multinível, né? Não se resolve só no nível 1. O nível 2, o nível 3, se você tiver, influencia nessa brincadeira também. Maravilha. Legal? Tá aí, Polly, qualquer dúvida, completa lá no chat. Boa. Então, vimos aqui que reduzir o batch size reduz o tempo de fila, que por consequência, né, faz com que você, mesmo em condições de alta utilização de um sistema, consiga entregar em menos tempo. Além disso, reduzir o batch size reduz a variabilidade. Olha que interessante esse gráfico, né? Olha o que está acontecendo aqui. Vai ter um momento em que você... Olha o que rolou, né? Aqui você tem demandas sendo entregues nesse cycle time scatterplot ali no iniciozinho, né? No finalzinho, na verdade, no iniciozinho de fevereiro, no final de janeiro, sendo entregues até os seus 40 dias, 40, 50 dias. Depois você tem um período de vácuo, em que você não conseguiu evadir nada, entregar nada naquele fluxo. Depois você entregou várias demandas no mesmo dia, né? Que é o que significa esse amontoado de pontinhos, né? Numa vertical. E aqui você fez a mesma coisa, só que num cenário inclusive maior, né? Você entregou várias demandas juntas no mesmo dia. Isso aqui é um sinal clássico de que você está com uma transferência de lote dentro do seu fluxo muito grande. As coisas precisam se acumular para depois passar. Acumula, acumula, acumula por conta de uma dependência, por conta de um gargalo de arquitetura, por conta de um motivo de negócio, acumula e depois passa, né? Essa demanda aqui, que foi entregue com esse tantão de dias, olha lá os seus próximos dos seus 180, 190 dias, talvez se você estivesse operando com um tamanho de lote menor, com uma arquitetura que possibilitasse isso, com uma gestão de dependência que tivesse sido melhor feita, com um escopo mais reduzido, conseguiria ter entregue isso antes para o seu cliente. E a ideia de entregar antes não é só por entregar, mas para que ele consiga extrair benefícios com antecedência também. Então, para a gente tentar resumir esses benefícios, né, que o tamanho de lote reduzido traz para a gente, seria esse quadrinho que está aqui na tela. Acelera o feedback do cliente, promove uma maior estabilidade e previsibilidade do sistema e permite um usufruto mais rápido do valor, ou seja, você tem uma menor perda ali pelo custo do atraso. Só esses benefícios que estão aqui, eles têm uma série de efeitos, né? Uma série de ramificações que dá para a gente entrar também, só puxando algumas com vocês. Se você acelera o feedback por parte do cliente, ele recebeu uma coisa lá na ponta, você melhora o seu entendimento sobre o negócio / produto. Você adquire uma capacidade de adaptação melhor, uma capacidade de inovação melhor, porque agora você vai entender mais sobre o teu contexto, sobre aquele cliente. Os colaboradores também ficam mais motivados, porque vem resultado do trabalho que é feito. O trabalho que a pessoa desenvolveu não demora 200 dias para sair do fluxo. Demora menos, demora 40, 50, 30 dias, 20 dias para conseguir se transformar em algo que é palpável ali na mão de alguém. Tá? Clientes mais satisfeitos, maior confiança interna e externa à organização, melhor atendimento a urgências. Tem uma série de causas e efeitos aqui dentro desse quadrinho que não vale a pena a gente fazer todas as setas, mas eu resolvi trazer de uma maneira mais consolidada para ti. E se você pega aqui no final, ó, usufruto mais rápido do valor, menor perda por custo do atraso, tem uma fase do Russell, antes de eu passar aí para o Francisco para não perder o raciocínio, que traz algo bastante interessante nisso, né? O Russell ele fala bastante sobre pensamento sistêmico, tem um pezinho ali da galera que estuda o Russell, sempre tem um pezinho na complexidade, e ele traz o seguinte para a gente, né? Você nunca aprende fazendo algo certo, porque você já está fazendo certo. Você só aprende com erros. Existem dois tipos de erros. Um, quando você faz algo que não deveria ter feito, e o outro é quando você não fez algo que deveria ter feito. Esses dois erros, assim, eles são chamados de erros de comissão e o erro de omissão. Quando você está deixando de entregar algo para o seu cliente, né, que poderia ter recebido com 30 dias de antecedência, 60, 90 dias antes, você não está cometendo um erro de comissão, ou seja, você entregou errado.
e a partir disso ter a oportunidade de aprender. Você está cometendo um erro de omissão, ou seja, você deveria ter entregue antes, mas você ficou segurando. Talvez a olhos mais leigos e superficiais, segurar seja a melhor opção, mas quando tu coloca aquilo na mão do teu cliente, você se dá a oportunidade dele dar um feedback, né, uma informação de volta, uma percepção de volta, para que você adapte o seu entendimento. Então ele diz na prática que os erros de omissão são muito mais importantes do que os erros de comissão. Eles são menos quantificados, inclusive, que é um pouco da pegada ali do custo do atraso, de você falar da quantidade de dinheiro que você perde quando você deixa de entregar algo. É um pouco de erro de omissão ali, né? Você não está fazendo algo que deveria ter feito. Legal? Pode falar, Francisco. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Sérgio Tudo Barbalho. certo. Agora, assim, ficou bem claro para mim quando você falou dessa questão do tamanho do lote, e aí quando você trouxe todo esse contexto aí de consequências, né, da redução disso, o que eu estou respirando hoje na minha squad de trabalho, hoje que eu estou como PO, diante da gestão dessas atividades ao longo dessas etapas aí, desde as ideias até o desenvolvimento, desse resultado que você tem, dessa capacidade que você tem, inclusive da adaptação ao longo do tempo, quando, mesmo que a gente não entregue esse componente funcional, digamos assim, né, que é o meu foco, de você ter um momento com o cliente, mesmo não liberando um ambiente de QA para o cliente testar, já degustar do produto, mas quando você antecipa uma etapa, onde ela entra a validação do PO, que você vai ter aquela assertividade daquilo que você desenhou dentro das atividades que foram quebradas, que você trocou ideias ali naquele momento de validação com que o dev te entregou, por exemplo, e você encontra um momento para alinhar as expectativas com o cliente, praticamente você já deu um ganho assim um salto quântico na entrega, tendo em vista que esse momento que você falou aí, eu achei fantástico na hora que você posicionou, que é a questão do cliente ter a oportunidade, que é o custo de oportunidade, de dizer, Sérgio, cara, estive na reunião ontem e aquilo que eu tinha desenhado contigo há 20 dias atrás, houve uma mudança de perspectiva e a gente precisa refazer a rota. Nesse momento, a gente consegue fazer isso ou você precisa finalizar algo e lá na frente a gente refaz esse custo de oportunidade para a gente corrigir esse erro de escopo ou essa mudança de escopo que a gente identificou até por uma questão de mudança estratégica. Eu acho que isso é o ganho mais assim, sincero e em que você conecta o teu cliente com uma satisfação melhor quando você tem essa agilidade na rápida mudança daquilo que você já está atuando ali, do que você esperar de fato. Gargalar tudo, como você disse, represa tudo, vai liberar isso num ambiente de teste, e aí no ambiente de teste do cliente, o cliente já percebeu outras coisas, e você, enfim, aí você gera todo um desconforto. Então, eu achei muito bacana o que você colocou aí, porque hoje eu estou respirando isso. Então, isso é uma realidade, só comprovando para você que realmente, de fato, diminuir esse lote, usando a estratégia melhor, é claro, de acordo com cada equipe, cada necessidade tem a sua estratégia. Isso aí, de fato, está só corroborando com o que você está colocando aí, certo? E ficou bem bacana para mim. Veja que a tua fala, eu observei bastante, a tua história, na verdade, bastante similaridade com o que a Juliana falou ali no início, né? Talvez o tamanho do teu lote, nesse exemplo que você deu, ele continue um pouco grande, porque você está ali validando com o cliente, as coisas vão acumulando e tal, mas por mais que continue grande, você está colaborando com o cliente cedo, mostrando protótipo, mostrando as coisas ainda num ambiente que talvez não esteja liberado, mas dando a oportunidade de ver, isso já ajuda. Então, colaboração com o cliente ao longo do fluxo de trabalho, em momentos de upstream, em momentos de downstream, é válida e vai trazer muitos benefícios, vai evitar, igual tu falou, né, do custo de você desenvolver algo que o seu cliente já poderia ter dito que não precisa ou já poderia ter dito que não quer. E, por outro lado, também tem um assunto de lote que é um pouco mais para dentro, que é um pouco mais fundo, mas ainda assim cola bastante com o que tu falou, né? A colaboração e tamanho de lote são assuntos que se relacionam bem forte, bem intensamente. Legal? Perfeito. Boa, obrigado pelo teu relato aí.
Mas então, se vocês escutaram esse papo até aqui, 8h30, você deve estar imaginando, porra, então é mais fácil eu fazer, como estava dizendo lá num artigo que eu li de Lean, falando para a gente fazer uma pecinha por vez, né? Um lotezinho por vez. Você faz uma determinada coisa, puf, joga lá para o ambiente de produção. Ah, mas isso não vai fazer nenhuma diferença para o cliente. Beleza, mas você vai lá e joga, vai lá e joga, vai lá e joga. A solução não é tão simples assim, né? Esse tal do One Piece Flow talvez não seja tão simples assim, saindo da lógica da manufatura e vindo para a lógica de produtos digitais, por exemplo. Tá? Por que que não? Vamos voltar de novo na imagem. Olha para essa imagem. Quanto mais você diminui o tamanho do seu lote, mais para a esquerda desse eixo você está vindo, mais o seu custo de transação ele aumenta. Tá vendo? Que é quase uma exponencial ao contrário, né? Tá virada para o outro lado. Ela tá vindo para cá, para cá, para cá, para cá e está crescendo. E não para de crescer, né? Vai ter um crescimento cada vez mais vertiginoso ali. E a gente vai entrar nesse detalhe, ou seja, não se trata só de reduzir, não é reduzir a qualquer custo, né? É reduzir colocando num momento de custo ideal, em que você vai pegar o seu custo de transação, somar com o seu custo de oportunidade, digamos assim, para poder facilitar a conversa, né? Ou, na verdade, o custo de que o cliente não receba aquela demanda e comece a extrair o benefício dela, isso vai dar o custo total. Então, o seu objetivo é diminuir o custo total. E onde o custo total está menor dentro desse gráfico? Não é aqui, nessa parte do eixo. É aqui no meio, tá vendo? No meio mais para a esquerda, né? Se a gente pudesse traçar, inclusive, um momento aqui, seria essa parte aqui do seu tamanho de lote, digamos, que estaria mais bem posicionada, tá? Em relação ao custo total, tá vendo? Que aqui essa curva ela tem o seu vale, é esse momento que você está buscando. Não precisa ser exato, mas por ser uma curva U aqui, né? Você não está querendo reduzir tudo, justamente por conta do custo de transação, que aumentaria muito e puxaria o custo total para cima. Para deixar esse assunto um pouco mais claro, assim, cristalino na tua realidade, vamos pegar alguns exemplos, né? E definições mais formais do que seria esse holding costs e custos de transação. Olhando aqui para esse holding costs, o que isso significa? O custo por atrasar o feedback e o valor ao segurar um lote de itens de trabalho, ao invés de você fazer uma entrega de trabalho ali imediatamente. Na prática, é o custo de você não receber o feedback, é aumentar o risco de retrabalho, é o custo de não entregar valor cedo, é o dinheiro não ganho, né? O custo do atraso, é o dinheiro perdido. E quando você olha para o custo de transação, que ele vai aumentando conforme o seu tamanho de lote diminui, presta bastante atenção nisso. Os custos fixos, custos indiretos e variáveis de execução, ou seja, fazer o trabalho necessário para realizar, né, aquela transição de uma etapa para outra, dos itens em um fluxo, em um lote de trabalho. Na prática, quando você pega uma demandinha pequena dessa, você leva ela para análise, termina a sua análise, leva para a especificação, termina a especificação, leva para o desenvolvimento e vai avançando, existe um custo dentro dessas etapas, beleza? É o custo de você quebrar as demandas num tamanho pequenininho, é o custo de você analisar cada uma delas em separado, ao invés de analisar todas juntas, é o custo de você fazer o deploy de todas elas separado, então você teria que fazer o deploy várias e várias vezes. Ao invés de você juntar as 8 e fazer o deploy das 8, você tem que fazer uma de cada vez. E talvez o custo disso, que é o custo de transação desse pequeno lote dentro do fluxo de trabalho, vá crescendo vertiginosamente. Lembra do exemplo lá do biscoito? Que você vai várias vezes ao mercado ao invés de ir uma vez só? É essa a ideia, né? O custo de transação tem bastante a ver com isso. Tá? E trazendo alguns exemplos de custo de transação, é o custo de quebrar, refinar e especificar uma baixa granularidade, é o custo da passagem de informação sobre a demanda, é o custo de testar cada uma daquelas pequenas partes em separado, é o custo de validar, é o custo de implantar. Então, é a somatória de várias coisas. Isso vai deixando com que seja cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. O raciocínio, então, que eu gostaria de te trazer, para você já ficar ligado, é: você diminuir o seu tamanho de lote te traz muitos benefícios. Se desse para você fazer isso sem ser onerado pelo seu custo de transação, você viveria no mundo perfeito, concorda? Porque você estaria diminuindo o seu holding cost, você estaria aumentando o valor entregue para o seu cliente, gerando todos aqueles benefícios, sem ter o ônus do custo de transferência, sem ter o ônus do custo de transação. Então, isso seria maravilha.
Então, qual que é a lógica? Que você consiga trabalhar, limitar o crescimento desse seu custo de transação para que você reduza o seu tamanho de lote, gerando benefícios, sem ter o ônus deste custo, que vai estar limitado. Já um insight interessante para você. Lembra do que eu falei do custo de fazer o deploy? Em determinadas aplicações que você pegue, fazer o deploy de uma única coisa é muito custoso. É mais fácil você juntar 3 meses de demanda e fazer o deploy de tudo junto, certo? Em muitas empresas vocês devem viver isso. Qual que é a chave, então, para reduzir o tamanho de lote neste caso? É você, talvez, quebrar mais as demandas? É você, talvez, sei lá, melhorar a priorização, melhorar a escrita das demandas, talvez fazer uma espécie de limitação de WIP? A resposta não vai estar em nenhuma dessas coisas. Vai estar dentro da sua arquitetura, dentro do seu DevOps. Gestão de fluxo não é algo que se constrói separado da tecnologia. Não é só limitar o ir para cá, limitar o ir para lá, que vai estar tudo resolvido. Às vezes você tem uma limitação tecnológica que você precisa resolver. O que o método Kanban fará é te mostrar a verdade nua e crua e te dar o aviso, né, de que o problema está na tecnologia. Olha, eu tenho um tamanho de lote muito grande. As coisas só conseguem ser transferidas de bolão em bolão. Qual é o problema que está ocasionando isso? O Kanban te instigará a chegar nestas perguntas e a conseguir enxergar essa realidade. Mas não necessariamente a resposta, a solução vão estar nas práticas. Muitas das vezes a solução é uma solução tecnológica. Você tem que bater lá na porta da engenharia e falar assim, galera, o meu custo está aumentando muito, eu não consigo maximizar o feedback do meu cliente, o meu produto vai mal, porque só dá para fazer as coisas de lote grande em lote grande. Por quê? Será que não dá para a gente priorizar para essa próxima quinzena, mês, trimestre, semestre, uma mudança de arquitetura? Reajustar isso aqui, matar algumas dívidas técnicas ou, né, coisas ali ruins dentro do seu código que vão fazer com que você consiga ter uma melhor condição de desenvolvimento? Gestão de fluxo não se faz longe de tecnologia, pelo amor de Deus. Você precisa, muitas das vezes, parar para conversar com a galera de engenharia sobre isso, tá? As soluções nem sempre são muito simples. O que o Dom traz para a gente de recomendação, né? Uma recomendação prática é o seguinte: imagina que você está, né? Suponha, assuma, e na prática isso vai ser verdade em muitos casos, suponha que você está bastante à direita do eixo deste gráfico, do eixo X desse gráfico, ou seja, o seu batch size hoje ele é muito grande. Suponha isso, né? Talvez seja verdade. Supondo isso, reduza o tamanho do seu lote em mais ou menos ali 50%. E observe se essa redução do tamanho de lote vai continuar diminuindo o custo total. Ou seja, você vai continuar diminuindo o custo de não entregar algo para o cliente, ao passo que o seu custo de transação ele ainda não está tão grande assim. No momento que o custo de transação começar a pegar, fica muito difícil você reduzir mais ainda aquele lote, significa que você encontrou uma barreira, encontrou uma restrição. E agora precisará trabalhar o custo de transação, diminuí-lo, a gente já vai conversar sobre formas de fazer isso, diminuí-lo para que você possa diminuir mais ainda o tamanho do seu lote, para entregar valor mais cedo ali para o seu cliente. Quais são as formas, então, de reduzir os custos, não de coordenação, aqui está até errado, né? Mas de transação, custos de transação. Aqui tem algumas sugestões, tá? Lembra que eu comentei que para você fazer uma análise de uma demanda pequena, fazer uma análise de um lote pequeno, uma especificação, um desenvolvimento, um teste, você vai ter o custo dessas coisas? Para que você, então, amenize o custo de fazer várias vezes um teste, ao invés de fazer um teste logo todo de uma vez, é você tornar as políticas bem definidas para cada etapa que você tenha no seu fluxo. Você, dentro ali da sua fasezinha de teste, deixar claro como que o teste é feito, o que tem que ser verificado. Para cada uma das demandas que você tem percorrendo dentro do fluxo de trabalho, já ficar explícito o cenário de teste, desde antes de desenvolver. Por quê? Daí a pessoa que vai desenvolver mais fácil, porque vai desenvolver orientado ao teste. A pessoa que vai testar mais fácil, porque já vai ter um teste escrito para ela poder verificar de maneira automatizada ou não. Mas o trabalho fica mais simples quando você torna as coisas mais definidas. Se o tempo todo a pessoa tiver que reinventar a roda ou ficar refém da memória para saber tudo que ela tem que se preocupar ao fazer uma análise, ao fazer um desenvolvimento, ao fazer uma validação, complica. Então, uma das maneiras de você reduzir esse custo de
transacionar, transitar itens pequenos nas suas fases, né, reduzindo esse tamanho de lote, é você pegando as suas políticas e definindo bem para cada uma das etapas. É um milagre? Só fazendo isso você vai reduzir a beça o seu custo de transação para que então você consiga reduzir melhor, né, com mais segurança, o seu tamanho de lote? Não, não é a única forma, tá? Não é a solução mágica, mas é uma das coisas. E antes de eu passar ali para o Léo, algumas sugestões do que vocês poderiam ter explícitos, tá? Coisas explícitas para cada uma das fases do fluxo de trabalho, seja em upstream, seja em downstream. Checklist de atividades, o que geralmente é feito ali. Responsabilidade de cada papel. Às vezes, lá numa análise da vida, você precisa da colaboração de um dev, às vezes de um QA, às vezes de um analista, às vezes de uma pessoa de produto. Então, tá claro para todo mundo a responsabilidade que cada papel tem em cada fase do fluxo? Tá claro como que eu, enquanto pessoa desenvolvedora, posso colaborar nesta? Então, mais uma das coisas que vale você tornar explícito, tornar combinado, para isso reduzir o custo de coordenação. De transação. Ninguém vai mais ficar batendo cabeça para saber como colabora. Isso já vai ter sido regra combinada, né? Critério ali de uma determinada fase. E para fechar nessa sugestão, né? Critérios de saída também. O que uma demanda precisa ter para que ela seja considerada como um teste concluído? O que uma demanda precisa ter para ela ser considerada um desenvolvimento concluído? Tem que respeitar 80% do código coberto por teste unitário. Beleza, isso é um critério, deixa explícito para todo mundo, já não vai mais ter bateção de cabeça. Então, essa é uma das formas de reduzir esse custo de transitar de uma fase para outra, demandas menores. Vai lá, Léo, fica à vontade. Boa noite, Bruno. Muito boa a sua explicação. Eu queria só trazer uma contribuição do que você falou anteriormente, que nós, na equipe em que eu trabalho, a gente já está junto há muito tempo e esse tempo junto faz com que a gente consiga resolver rapidamente alguns problemas. Então, por exemplo, no upstream do meu quadro, a gente sempre fazia ali um trabalho de especificação, levando em consideração o desenvolvimento. Aí a equipe de QA levantava a mão e falava, olha, temos problemas chegando aqui para mim. E aí a gente trazia a equipe de QA para o upstream para poder fazer essa especificação. Até que chegou um momento em que o DevOps levantou a mão e falou, olha, está chegando vários problemas aqui. Então, a gente trouxe o DevOps também para o upstream para que a gente pudesse diminuir esse custo de transação. E aí, o que a gente observou? Que, apesar de parecer muito laboroso a cada upstream, você trazer a equipe toda, a gente reduziu o custo lá na frente, quando estava próximo de fazer o deploy em produção, né? E aí, a gente percebeu também que, diminuindo o batch size, a gente conseguia diminuir o tempo de disponibilizações de release em produção. Então, por exemplo, na minha equipe, que trabalha há muito tempo, e aí a gente vem crescendo em maturidade, a gente faz deploy a cada semana. E a cada semana a gente consegue fazer um deploy ali perto de 90% até 95% de efetividade, ou seja, 5% ali a gente acaba tendo que voltar para poder fazer algumas correções, muito mais por uma questão de ambiente do que por código, e a gente percebeu que trazendo todo mundo para o upstream faz com que o downstream fique mais efetivo. Então, eu só queria trazer isso para você ali, que foi uma saída que nós encontramos para tentar diminuir esse custo de transação lá na equipe em que a gente trabalha. Excelente, excelente. O fato de vocês terem notado o problema e terem dado uma resposta ao problema se antecipando ao acontecimento, né? Pô, deixa eu alinhar então para não vir mais errado. Para não ser feito mais de uma maneira que não vai ser aceita lá na frente. É muito interessante, né? É uma ótima recomendação. Além dessas políticas bem definidas para cada uma das fases ali, é você dizer, olha, eu preciso da colaboração do fulano, do ciclano, do beltrano, para que a demanda fique mais redonda, que nada mais é do que essas responsabilidades de cada papel, né? Então, ótimo exemplo aí, ótimo caso de notar o problema e responder ao problema, né? Excelente, excelente. Como nós falamos, automação e arquitetura fracamente acoplada permitem integrações menos custosas.
Se você tem um problema, cara, de trabalhar ali num monolito da vida, vai ficar difícil. Tu pode quebrar os teus cards melhor, você pode trabalhar bem ali limitação de WIP, lidar bem com custo de atraso, etc., mas não vai ter jeito. Você vai precisar mudar um pouquinho a sua arquitetura, mexer nessa parte da solução, dar essa solução antes, para que então você tenha uma habilitação aí de conseguir fazer entregas em que o seu custo de transação para elas, né, seja menor, tá? Então, automação e arquitetura tem bastante a ver, que é a lógica do DevOps. Inclusive, nesse artigo fica a recomendação para que vocês, de fato, leiam, né? Fala-se bastante sobre isso, né? Uma das maiores alavancas para reduzir o custo de transação e possibilitar lotes pequenos é o DevOps. A gente não deve se distanciar, a gente deve se aproximar, tá? Como eu já falei, gestão de fluxo não é algo que é oposto a lidar com as coisas de software, de tecnologia, né? Nada disso, muito pelo contrário. Sincronismo ajuda a diluir o custo de coordenação, na verdade, o custo de transação, aqui errei de novo, entre vários produtos. Deploy às segundas, terças e quartas é um exemplo. Eu lembro da época que trabalhava numa companhia em que 3 produtos aproveitavam a janela de segunda, terça e quarta para fazer o deploy junto, porque isso diluía o custo de transação entre todo mundo, né? Eram lotes que não tinham nada a ver entre si, cada um literalmente no seu produto, mas a gente aproveitava para fazer tudo junto, né? E isso ajudava bastante. Então, sincronismo ajuda a diluir esse custo de transação, tá? Aqui é transação, como a gente tem falado. Redução e gerenciamento de dependências. É algo que vai fazer com que o seu custo de transação seja diminuído e você consiga também ali reduzir o tamanho do seu lote. Tem essa possibilidade. Lembre que de nada adianta você pegar uma demanda grandona, dividir em várias demandas menores que ainda agreguem valor, mas elas ainda guardam uma dependência forte entre si, tu ainda vai ter muito tempo de fila, tu ainda não vai conseguir progredir com as coisas. Então, redução e gerenciamento de dependências também fará bastante diferença, e já temos materiais conhecidos sobre isso. As práticas do método Kanban para gestão de dependências, né, não são, meu Deus, escondidas a 7 palmos. Já é conhecido. Existe, por exemplo, se você pesquisar na internet agora, assim, ó, Dependency Management, PDF. Você vai achar um PDF livre, né, de livre acesso na internet, com mais de 18 práticas, né? Acho que são 20 práticas no total, que a própria Kanban University fornece. Aqui dentro da Open Kanban nós temos um vídeo, se eu não estou enganado, do Bobzin, falando sobre gerenciamento de dependências no YouTube. Então, sabido que isso fará uma grande diferença para a sua gestão ali, digamos, para a sua redução de tamanho de lote, invista nisso também, né? De conseguir fazer essa redução. E outras 2 alavancas bem importantes, embora tenham ficado para o final: diminuição do escopo a ser entregue, melhor fatiamento do escopo, mantendo, claro, né, a relevância e o valor ali daquelas demandas também. Como é que você faz isso? Diminuir o escopo e melhorar o fatiamento dele, né? Utilizando um bom fluxo de upstream, com etapas explícitas, bem determinadas, com bons critérios de descarte da sua demanda. Nem tudo que entra dentro do upstream precisa sair em direção ao downstream. Pode e deve ser um filtro vazado, né? Que é a ideia dessa imagem. Nada mais é do que o seu upstream, do que um filtro em que você recebe várias ideias, vá aplicando alguns critérios, vá analisando algumas dessas ideias de maneira guiada e vai dizendo, olha, essa daqui não me serve, essa daqui não faz sentido, essa daqui não vai agregar valor ao cliente. E você vai reduzindo cada vez mais essa quantidade de opções. Porque com uma quantidade de opções menor para ser trabalhada em downstream, você, por consequência, vai ter melhores opções e o seu tamanho de lote também reduz. Porque você vai ter tirado um monte de coisa que tu não precisa. E aí fica mais fácil ter esse tamanho de lote reduzido ali também. Então, com upstream sendo trabalhado, com análises guiadas, né, em cada uma das fases ali, critérios bem estabelecidos, e, sobretudo, critérios de descarte, para que nem tudo que entra saia, isso com certeza vai te ajudar em diminuir o escopo a ser entregue e melhorar o fatiamento desse escopo, né, reduzindo ali também os seus custos de transação. Aqui abaixo a gente promete colocar aí, tá, na legenda do videozinho, ali do YouTube, quando for postado, alguns links de referência. Algumas palestras do Dom falando, né, sobre tamanho de lote. Boa parte do que ele explica nessas palestras a gente trouxe para cá também. Tem 2 aqui. Tem um videozinho dele falando sobre, fazendo mais ou menos aquela metáfora que eu fiz lá no início com biscoito. Ele faz aqui só que com ovo, né? Muito parecido. Esse link também que é de livre acesso na internet, né? Que são os 175 princípios ali do Flow, né?
muito que tem a ver com aquele livro que eu comentei com vocês do Dom. E tem outros links interessantes que a gente vai colocar na legenda aí do vídeo também. O tamanho do ticket, e aí um artigo da própria escola aí do David Anderson, do GetNav, da ProKanban também trazendo dicas interessantes. E para poder fechar e abrir para dúvidas, eu queria te dizer que o conteúdo que está aqui hoje, que foi mostrado para vocês sobre o tamanho de lote, ele representa uma pequena parte de um dos dias de um treinamento que a gente dá, que é o treinamento do Improving Scrum with Kanban, onde a gente ensina você a fazer uma melhor gestão de fluxo e outras práticas do método Kanban, tendo como princípio o framework Scrum ali. E como já chegamos no final, e é de praxe aqui da comunidade permitir que os palestrantes façam isso, deixo aqui o link de 2 turmas abertas que a gente tem, de um treinamento de 21 horas de aula, mas somando mentorias coletivas que a gente tem, são 28 horas, né, de treinamento, aqui no Improving Scrum with Kanban. Para a galera aqui da comunidade, estamos com 15% de desconto se você acessar esse QR Code aqui do lado esquerdo. As aulas começam amanhã, então você tem literalmente poucas horas para conseguir se matricular nessa turma, caso queira. E aqui do lado também o Flow Metrics Practitioner, que é um curso focado em métricas de fluxo. A gente já está, acho que, chegando na 9ª ou 10ª turma, que você pode acessar aqui também, caso queira. Agradeço a presença de todo mundo. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelas perguntas no meio. Isso foi bastante útil para tornar o assunto mais esclarecido. E espero que, ao final dessa palestra, você já esteja saindo com... Beleza, agora eu entendi o que significa tamanho de lote e o que eu posso utilizar de estratégia para conseguir diminuir isso. Lembrem-se, não é trivial. É um assunto que se faz com vistas a melhorar a economia do sistema. Você tem que reduzir o tamanho de lote, isso vai te beneficiar, com certeza, mas cuidado com o custo de transação, que muitas das vezes, em boa parte dos cenários que eu já passei, está linkado a deficiências de tecnologia. A sua arquitetura foi construída de um jeito, automações não existem, daí para você conseguir entregar esses lotes de pouco a pouco é complicado, tá? Em muitos outros casos também é uma escolha do próprio negócio ficar segurando coisas e não entregar, e via de regra você viu ali que essas decisões de ficar segurando não é muito bom. Fiquem à vontade. Daniele, diga lá. Boa noite. Primeiramente, agradecer aí, foi muito rico todo o conteúdo. E a segunda coisa, estou tentando fazer uma analogia, porque assim, a gente briga muito no dia a dia pela história do MVP, né? Então, assim, o que é o mínimo que eu possa entregar e que seja utilizável pelo nosso cliente? Então, eu estou fazendo uma analogia porque quando eu brigo por esse MVP, eu estou brigando para diminuir o meu lote, para que eu possa, sim, ter uma entrega efetiva com qualidade no menor tempo e ir incrementando. Aí eu quero ter certeza que eu estou fazendo a analogia no caminho certo. Quando eu falo em redução de lote e um MVP utilizável, eu estou tratando do mesmo assunto. Tratando do mesmo assunto. São, digamos assim, nomenclaturas diferentes, uma pegada um pouco diferente, né? Até na construção do conhecimento, quando você pesquisa sobre MVP, tu vai achar vários outros fatores que a gente não abordou aqui, e vice-versa, né? Tamanho de lote também. Mas são assuntos parecidos, correlatos, que têm a sua certa sobreposição. A ideia de você trabalhar com lote pequeno é reduzir ao máximo a quantidade de coisas que você entrega, né, por vez, para que o seu cliente consiga extrair valor cedo. A lógica do MVP é a mesma. Você reduz a quantidade de coisas que você entrega para que, essa é a primeira versão que o cliente pode usar para já começar a extrair algum valor. Os assuntos se constroem de uma maneira diferente, explicam diferente, têm suas nuances, mas tem a ver. O seu raciocínio não está errado, não está errado. São coisas próximas ali, eles conversam e têm o objetivo de chegar em lugares parecidos.